Olá, meus amiguinhos! Como é bom estar aqui de novo juntinho com vocês, falando um pouquinho da nossa doutrina espírita e sobre Jesus. Como que nós devemos começar tudo em nossas vidas? Com oração, não é verdade? Então vamos lá fazer a nossa oração, pedir a Jesus para nos proteger e nos iluminar? E a oração já vai começar, se chama oração de agradecimento. Senhor, eu lhe agradeço por estar vivo e pelas pessoas que fazem parte da minha vida. Obrigado pela minha família, por meus amigos, por minha saúde. Eu o louvo, Senhor, por tudo, mesmo diante de situações as quais eu não consigo entender direito. Sempre serei grato por sua bondade. Minha vida está escrita em suas mãos, por isso vivo feliz e alegre. Obrigado, obrigado, obrigado. Amém. Hoje nós vamos aprender sobre uma pessoa que já desencarnou há 151 anos, mas que foi uma pessoa muito importante para nós, principalmente para nós espíritas. Sabe por quê? Porque ele fez a codificação da nossa doutrina. Ele nos ajudou de uma forma muito simples a entender todos os ensinamentos de Jesus. Sabe quem é essa pessoa? É Allan Kardec. Vamos aprender um pouquinho sobre a vida dele? Quem foi Allan Kardec? Foi assim que tudo começou. Há muito tempo atrás, no dia 3 de outubro de 1804, nasceu um menino num país chamado França, muito, muito longe daqui, na cidade de Lyon. Recebeu o nome de Hippolyte Léon Denisard Rival. É um nome difícil, porque ele era francês. Quando tinha 10 anos de idade, os seus pais mandaram-no para um outro país, a Suíça. Rival tornou-se um grande professor. Quando foi morar na cidade de Paris, capital da França, ele passou a ensinar na sua casa gratuitamente muitos jovens que não tinham condições para pagar a escola. O professor Rival, porque tinha estudado muito, aprendera a falar muitas línguas, além do francês, a sua língua natal. Por volta de 1831, ele conheceu Amélie Gabrielle Baudet, com quem se casou um ano mais tarde. Ela também era professora. Quando tinha 50 anos de idade, um amigo tomou conhecimento de coisas muito estranhas que estavam a acontecer na cidade. Dizia o amigo que, em determinada reunião que assistira, os objetos moviam-se e uma mesa chegara mesmo a falar. Mas as mesas não falam, pensou o professor. O professor Rival, acostumado ao estudo, à pesquisa, achou aquilo tudo muito estranho. Mas, depois de o amigo insistir muito, ele decidiu assistir também a uma das reuniões. Ali, Rival viu pela primeira vez o fenómeno das mesas que se movimentavam sozinhas. Objetos diversos, como vasos, flores e chapéus, moviam-se em pleno ar, sem nenhum apoio. O professor pensou: se não eram as pessoas que se encontravam ali reunidas as causadoras daquilo, devia haver uma causa. E pôs-se a pesquisar. Começou a frequentar as reuniões, disposto a descobrir o que havia por detrás daquilo tudo. Para falar com a mesa, havia uma forma especial. Quando a mesa dava uma batida com um dos pés, queria dizer não. 2 batidas queriam dizer sim. Depois, convencionou-se um alfabeto com uma batida para a primeira letra do alfabeto, 2 para a segunda e assim por diante. Foi assim que, quando o Rival perguntou quem movimentava a mesa, recebeu a resposta: somos os espíritos. Continuando o diálogo através das pancadas, os espíritos informaram que nada mais eram do que as almas dos homens que já haviam deixado o corpo físico. Não eram fantasmas, apenas não possuíam o corpo físico. Tinham morrido, como se diz vulgarmente. Ainda da mesma forma, Rival ficou a saber que as pessoas, ao morrerem, continuam a viver, apenas com outro corpo. E também lhe disseram que ele já vivera outras vezes.
e numa das suas outras vidas se chamara Allan Kardec, continuando a fazer perguntas, anotando as respostas e tornando a perguntar, tudo anotando, comparando, estudando. O professor Rival reuniu, enfim, todos os ensinamentos dados pelos Espíritos num livro, o Livro dos Espíritos, que publicou. Como ele era muito conhecido pelos livros que escrevera como professor e não desejava colocar o seu nome numa obra que não lhe pertencia, pois era o ensino dos Espíritos, colocou o nome de Allan Kardec, com o qual nós o conhecemos. O Espiritismo é, pois, a doutrina revelada pelos Espíritos e reunida em forma de livros por Allan Kardec. Allan Kardec desencarnou no dia 31 de março de 1869. A sua esposa, Amélie, ainda viveu alguns anos e prosseguiu sempre a trabalhar pela propagação da doutrina espírita até ao dia da sua desencarnação. Este é o túmulo de Allan Kardec em Paris. Muito legal o vídeo, não é? Vocês gostaram? Quantas coisas legais sobre Allan Kardec nós aprendemos. Nós aprendemos que ele nasceu na França, que ele era muito estudioso, é tão bom estudar, não é? Que ele tinha o domínio sobre várias ciências, que ele foi um grande professor, e sabia também que Allan Kardec ensinava muita gente de graça, as pessoas que não tinham condições de pagar. Sim, ele era um grande professor e uma pessoa muito boa. E quando ele tinha 50 anos, ele ficou sabendo através de um amigo que as mesas giravam, que tinha mesas que estavam girando e falando. Aí ele pensou, uai, mesa não fala, vou lá pesquisar e entender o que está acontecendo. E depois de muita pesquisa, muito estudo, ele descobriu que eram os espíritos que estavam comunicando através das mesas. Então, através de muitos espíritos, espíritos de muita luz, ele escreveu 5 livros, que são a nossa base da doutrina espírita. Você sabe quais são esses livros? Vamos lá? O primeiro, Livro dos Espíritos. O segundo, Livro dos Médiuns. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto, o Céu e o Inferno. Depois a Gênese. E depois teve as obras póstumas, que foram algumas publicações que foram feitas após a morte. E ele também escrevia mensalmente para a Revista Espírita. Quando vocês crescerem um pouquinho mais, vocês vão poder ler todos esses livros e mais um monte de livros que foram escritos a partir desses 5 livros de Allan Kardec. Através desses livros, nós aprendemos que nós somos espíritos eternos, nós não morremos. Quando a gente desencarna, nós vamos para o mundo espiritual e ficamos lá, estudando, aprendendo, até a nossa nova reencarnação. Mas isso tudo nós vamos aprendendo aos pouquinhos nas nossas aulinhas. Combinado? Toque, 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 toque. Pelas batidas as paredes falaram. E na Europa até as mesas giraram pra lá e pra cá. Apontando as letras do alfabeto, ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo as questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações. E descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram pra chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu
estudo, muitas experiências que o seu livro dos médiuns mostra bem. Agora pela voz, pela caneta, não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição, nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Muito mais. Agora nossa aulinha chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado, curtido e aprendido bastante. Se vocês gostaram, conte para o papai, conte para a mamãe, para toda a família, tudo o que vocês aprenderam, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aulinha.